Muito bem, muito boa tarde, Manaus. Boa tarde a você de todo o interior. Grande abraço, muito obrigado mesmo pela sua companhia em mais esta edição, a primeira da semana do programa Ação na TV, com você e por você. Grande abraço mesmo. Eu vou logo pedir o intervalo comercial, tá bem? Aqueles que seguram as pontas do nosso programa, do nosso Ação na TV no ar, e que eu quero que sobre tempo, nós vamos abordar aqui a questão dos resultados da eleição, né? Fundamentalmente no Amazonas, algumas nuances importantes da gente fazer pequenos comentários, tá muito bem? A questão do lixo, que nunca, em eleição nenhuma, não foi só Manaus, eu acompanhei o noticiário pela imprensa nacional, né? Nunca, em eleição nenhuma, candidatos, através dos seus cabos eleitorais, sujaram tanto a cidade com, né, desova de santinhos, como nessa eleição. Isso representa um trabalho e um custo muito grande. E olha, a prefeitura vai fazer um relatório dos custos, né, desta retirada, desse entulho enorme de lixos, vai encaminhar ao TRE, tá bem? Para que, quem sabe, o TRE viabilize aí, né, uma cobrança em cima dos fundos partidários, porque alguém tem que pagar a responsabilidade, esse pessoal tem que sentir no bolso, para que esse triste exemplo de sujeira, de falta de respeito com o eleitor no dia das eleições, possa diminuir ou acabar nas próximas eleições. E em cima desse tema, eu vou entrevistar daqui a pouquinho, já está conosco, e eu agradeço pela presença prestimosa, o secretário municipal de limpeza pública, tá certo? Nosso querido amigo Paulo Farias, que vai daqui a pouquinho nos dizer como é que a prefeitura vai fazer para dar conta em tempo hábil, né, de toda esta sujeira e, claro, conversar um pouquinho mais sobre limpeza pública de um modo geral. Tá muito bem? Tudo isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, eu conto com a sua atenção. Até lá. Muito bem, minha gente querida, né? Tivemos aí então as eleições, segundo turno, né? Em alguns estados, segundo turno para presidente e segundo turno, claro, aqui para nós amazonenses. Muito bem? Sobre a eleição especificamente, né, para governador, nós temos matéria da nossa querida repórter do Band Cidade, Tamires Cler, que nos dá assim, o resumo, né, exatamente dos números, tá bem? Do resultado para governador na eleição do Amazonas. Meu querido Monteiro, bota na tela para a gente. A diferença foi mínima, menos de 1%. E pela primeira vez na história, a eleição para o governo do estado do Amazonas não foi definida no primeiro turno. Na apuração, Eduardo Braga, que aparecia bem à frente nas pesquisas antes do pleito, chegou a ficar com quase 3% a menos dos votos válidos, mas ao fim terminou com a primeira colocação. Em coletiva, a imprensa preferiu não comentar sobre novas alianças. Já o atual governador José Melo, que ficou com a segunda colocação, disse que agora é o momento de fazer novos aliados políticos. Gente, nessa questão da eleição para governo do estado, temos que destacar o erro, né, lamentável do Ibope, né, que aliás já erra fragorosamente pela segunda vez em eleições no Amazonas, tá bem? Na sexta-feira passada, né, antes da eleição, o Ibope dava Eduardo Braga na ponta, né, com 16 pontos à frente de Melo, tá certo? Dava o Eduardo com 51% e o Melo com 35% e apontava, claro, a vitória do Eduardo Braga em primeiro turno, tá certo? E no final das contas, o resultado foi esse que todos conhecem, né? Em 2012, o Ibope errou feio também em eleições no Amazonas, né? Ele apontou um empate entre o Arthur e a Vanessa que disputavam a prefeitura, e no final das contas, o Arthur teve 40,55% dos votos e a Vanessa 19,95%. Uma diferença de 21 pontos, né, a favor do Arthur Neto. Realmente é uma coisa para a gente analisar, ficar com a pulga atrás da orelha para as próximas eleições, tá bem? E torcer para que um instituto, né, de tamanha credibilidade a nível nacional
corrija essas distorções, veja cientificamente, né, se é cientificamente, né, que eles erram, se não é por outros motivos, né, para corrigir e não incidir nos mesmos absurdos de erros nas próximas eleições, né. Sobre as eleições de um modo geral, nós tivemos então uma diferença do candidato Eduardo Braga para José Melo da ordem de 1.777 votos. Para o Senado Federal, Omar Aziz foi o senador eleito com 933.836 votos contra 549.400 votos do Praciano. Para deputado federal, nós tivemos aí a extraordinária, né, a votação recorde em toda a história política para deputado federal no Amazonas, do Arthur Bisneto, né? O Bisneto teve 250.896 votos e, tomando como base a votação do deputado Russomano em São Paulo, que teve 1,5 milhão de votos, números absolutos, claro que, né, respeitando essa proporção de que lá o colégio eleitoral é da ordem de 8 milhões de votos, mas provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente o Arthur Bisneto deva ter sido o deputado federal proporcionalmente mais votado do Brasil, né? Com essa votação extraordinária que ele obteve para deputado federal no Amazonas. O segundo mais votado foi o deputado federal Silas Câmaras, com 166.194 votos. Depois veio Alfredo Nascimento, Paulo Derney, Átila Lins, Marcos Rota, Issa Abraão e Conceição Sampaio. O bloco do governador José Melo fez, então, 5 deputados federais e o bloco que apoia Eduardo Braga fez 3 deputados federais. Eu quero aqui, em particular, não é, desejar assim, toda a felicidade, parabenizar, não é, dois candidatos eleitos, né, companheiros nossos de batente de apresentação, de comunicação, né, que comandam programas aqui na Band Amazonas, a nossa querida Conceição Sampaio, que eu conheço desde a sua trajetória, né, desde o início da sua carreira como comunicadora, como repórter, como apresentadora, e quanto à sua vida parlamentar como deputada estadual, todo o Amazonas conhece, e, na verdade, a sua eleição para a Câmara Federal não foi nada mais, nada menos do que o reconhecimento da população do Amazonas, tá certo? Pelo seu trabalho, pela sua postura, pelo seu foco, né? Pela sua entrega a essa função de parlamentar, defensora dos interesses da população. A Conceição Sampaio mereceu sobremaneira a sua eleição, como Marcos Rota, né? Que, eleito deputado federal, ele que tem a tribuna aqui do programa Exija Seus Direitos, um comunicador e um parlamentar com espírito público muito grande, né? Devotado realmente à defesa dos interesses da população, teve uma votação honrosa, auspiciosa, e está aí merecidamente com uma cadeira assegurada na Câmara Federal. Está muito bem? E eu quero também, né, parabenizar pelo espírito de luta, por terem tido a coragem de ir à luta. Vitoriosos são todos aqueles que têm a coragem de lutar, né, de disputar, de colocar o seu nome à disposição do julgamento popular. Está muito bem? Nosso companheiro Álvaro Campelo, está bem? E os companheiros Tabosa, Felipe Ramos e Niró, né, que tem programas aqui na casa, com votações honrosas e que não conseguiram chegar, mas, na verdade, tem muita vida e muito campo pela frente, e como eu digo, né, todos são vitoriosos porque efetivamente tiveram a coragem de disputar e, quem sabe, nas próximas lograrão êxito. Tá muito bem? Para deputado estadual, nós tivemos aí 10 novos deputados eleitos para o Parlamento Estadual. Quem são eles? Vamos lá. Serafim Correia, o ex-prefeito de Manaus, com uma votação auspiciosa, tá certo? Tivemos Dermilson Chagas, Platini Soares, Alessandra Campelo,
Carlos Alberto, Bosco Saraiva, Bi Garcia, Sabá Reis, que volta à Assembleia, ele já foi deputado anteriormente, Augusto Ferraz e o doutor Gomes. Esses 10 novos deputados estão aí, né, com as suas cadeiras asseguradas, renovando o parlamento estadual, tá certo? Ressalta-se para deputado estadual as votações auspiciosas, né? De Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa, que foi o deputado estadual mais votado do pleito, com 60.634 votos, e Ricardo Nicolau, né? Uma votação soberba, uma votação para encher os olhos, 38.421 votos. E Serafim Corrêa, ex-prefeito de Manaus, o terceiro mais votado, com 36.501 votos. Tá? Como nuance dessa eleição, que a gente não pode deixar de comentar, tá certo? É a perda de espaço político dos irmãos Carlos Souza, que disputou para federal, e o seu irmão Fausto Souza, que disputou para estadual, que não conseguiram se reeleger. Tá certo? E também Sabino Castelo Branco, o seu filho Reiso e a sua esposa Vera Lúcia Eduardo também não conseguiram, aliás, Vera Lúcia Castelo Branco, não conseguiram as suas respectivas. O Reiso tentava, né, o mandato de deputado estadual, ele que é vereador atualmente, tá certo? E a deputada Vera Castelo Branco tentava a reeleição, como Sabino Castelo Branco também tentava a reeleição para deputado federal. Comunicadores, né, o Reiso e o pai Sabino, e os irmãos Souza demonstraram que perderam espaço político nesta eleição que disputaram. Tá muito bem? Então são essas as nuances dessa eleição que a gente teria assim a comentar, né, a ressaltar para o nosso público telespectador. Ressaltando mais uma vez o erro grosseiro, né, do Ibope, né, que mais uma vez equivocou-se, tá certo? E deu uma tremenda bola fora tá certo? Nas pesquisas que fez e que foram divulgadas. Tá muito bem? Bom, minha gente, eu vou agora convidar aqui, tá certo? Pedir logo um intervalo comercial, para que a gente possa, na verdade... Aliás, antes do intervalo comercial, meu querido Monteiro, eu vou pedir a matéria sobre a sujeira na cidade, né? Para vocês terem uma ideia, porque já depois do intervalo comercial, eu vou conversar com o secretário Paulo Farias, da CEMUSP, né? Que na verdade é ele que tem a responsabilidade de retirar das ruas de Manaus toda essa sujeira, né? Terrível, né? Que envergonhou essas eleições, e isso tem um custo adicional muito grande para os cofres da Prefeitura Municipal de Manaus. Está muito bem? Monteiro, bota na tela, por favor, essa matéria do nosso querido Tiago Gonçalves, tá bem? Que mostra exatamente como é que ficaram as ruas no dia da eleição. O material foi jogado irregularmente ainda na madrugada, mas não houve flagrantes. Equipes de fiscalização da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral percorrem a cidade desde ontem à noite, na tentativa de coibir o ato que pode gerar punições aos candidatos que desrespeitarem as regras. Amostras foram recolhidas para formalizar as denúncias que serão apuradas pelo TRE. Trata-se de crime ambiental. E Sua Excelência, doutor Adalberto Carim Antônio, com uma equipe do TRE, está colhendo uma parte desse material, lógico, por amostragem, para tomar as providências. Após as 5 da tarde, cerca de 300 servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos vão reforçar a limpeza nas proximidades dos postos de votação da capital. O excesso de sujeira nas ruas nessas eleições também foi criticado pelo prefeito de Manaus. Só lamento com o prefeito que esta tenha sido uma das eleições mais sujas, porque do ponto de vista físico, porque os candidatos espalharam, com cabos eleitorais, espalharam toneladas de santinhos pelas ruas. Se chover, vai tudo pegar a pé. Estamos com 300 homens, vamos limpar hoje o centro, mas só tiraremos o último santinho se não chover, tipo terça de noite, quarta de manhã. Então, olha o prejuízo que causa uma coisa que não dá voto, que não resolve a vida de ninguém e que simplesmente atrapalha. Muito bem.
Olha, daqui a pouquinho, durante a conversa com o secretário Paulo Farias, nós, na verdade, temos outras imagens, né, outros flagrantes de sujeira, né, que estão bem piores dessas que foram mostradas. Aliás, eu falei que a matéria era do Tiago Gonçalves, na verdade foi o off, a narração da nossa querida editora do telejornal Band Cidade, nossa querida Rosimara Silva. Tá muito bem? Então, eu quero pedir o boa tarde do secretário Paulo Farias, antes de pedir o intervalo comercial, tá bem? Porque ele chegou cedo, disposto como sempre, e é ele que tem assim a grande responsabilidade, peso enorme, né, nas costas, para na verdade conduzir a retirada de todo esse entulho de santinhos que na verdade enfearam tanto e sujaram tanto a cidade no dia da eleição. Secretário Paulo Farias, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Nonato, boa tarde aos seus telespectadores, é um prazer estar aqui no seu programa. Legal. Falar em sujeira, está desabando um toró danado. Aqui a gente está ouvindo aqui o barulho do chuvaral, né? Lá vem mais dificuldade para o secretário municipal de limpeza pública. Tá muito bem? Vamos a um breve intervalo e eu volto para a gente desenvolver essa conversa com o secretário, tá certo? Sobre a retirada desse material e sobre outras nuances, né? Na questão da limpeza pública em Manaus. A gente volta já. Muito bem. Sobre os eleitos, né? Eu quero dizer que durante essa semana eu pretendo, né, convidar, tá certo? Os mais votados, né? Quero ver se trago aqui amanhã já o deputado federal Arthur Bisneto, que foi o mais votado desta eleição, a votação realmente, né, recorde, tá certo, para deputado federal. Quero ver se trago o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, que foi o deputado estadual mais votado. E quero ver se trago o senador o senador Omar Aziz aqui conosco também por toda esta semana, tá certo? Ele teve uma votação assim excepcional, né? 933 mil votos contra 549 mil votos do Praciano. E quero dizer também que durante o segundo turno, quem sabe já na próxima semana, nós estaremos, como fizemos no primeiro turno, abrindo espaço aqui também para entrevistarmos os candidatos a governador José Melo e Eduardo Braga, que vão disputar o segundo turno para o governo do Amazonas. Tá muito bem? Eu agora bato um papo com o secretário municipal de limpeza pública, nosso querido Paulo Farias. Tá bom, Paulo? Daqui a pouquinho vocês vão ver algumas imagens aí, né? Terríveis, né? Muito lixo na rua. E o Paulo estava preocupado com esse toró que está caindo aí. Imagina que esses santinhos todos vão procurar ali, né? Os bueiros, os garapés, aí que a coisa vai ficar mais difícil para se proceder uma retirada e uma limpeza. Não é isso, Paulo? Sim, Nonato. Esse trabalho que você e seus colegas da imprensa vêm desenvolvendo desde ontem, alertando, chamando atenção, desse fato que, claro, foi percebido por todos, do despejo que houve de santinhos nas ruas de Manaus e, aliás, de todas as capitais e cidades grandes brasileiras. Isso foi um comportamento brasileiro e não um comportamento somente dos candidatos de Manaus, mas é importante que se traga à tona esse tema até porque teremos uma nova eleição, uma nova votação agora dentro de 3 semanas, não é? E é importante que não se repita esse comportamento, até porque com a chuva que está caindo agora, grande parte desse material que ainda não pôde ser retirado, como você disse, vai ser carregado para as drenagens, podendo causar entupimentos, alagações e, com certeza, parando nos igarapés. Correto. Paulo, você falou esse comportamento brasileiro, e é verdade, olimpicamente assim, né? É verdade, é uma questão assim cultural, né? Porque não é só durante uma eleição que os candidatos, né, entulham as ruas, não. Qualquer evento que haja, de qualquer natureza, o povo tem já aquela cultura de sujar, né? De deixar a coisa suja, não é isso? Parece que nós brasileiros estamos trazendo, não é, para as nossas atividades, para o nosso traço cultural. Você me permite, Paulo? Sim, claro. Eu até peço desculpas, né, a você, meu caro telespectador e telespectadora, que não adota essa cultura, né? Que não é de jogar lixo na rua, né? Que quando vai sujar leva um saquinho para, né, para guardar, uma vassourinha para limpar, ou simplesmente não suja, né? Você que não pertence a esse time, tá certo? De sujismundos, por favor,
Não sinta carapuça na sua cabeça. Agora, para aqueles que exercem esse tipo de comportamento, sinceramente, não tenho nenhum tipo de constrangimento. Pode colocar a carapuça na cabeça, porque a gente precisa bater forte. A gente vendo a Copa do Mundo, né? Olhando a torcida japonesa, os torcedores japoneses, né? Nos estádios brasileiros, né? Com saquinhos, terminava o jogo, eles iam coletar o lixo que não foram eles que jogaram ali. Foram torcedores brasileiros de outros países, porque o torcedor japonês não joga, ele vai com o seu saquinho para retirar o lixo que os outros... Que demonstração extraordinária! E nós estamos muito atrasados também nesse item, né, de gostar de sujar, e parece até que a gente não preza a saúde da gente, porque lixo tem a ver com sujeira e sujeira tem a ver com doenças, né? É alguma coisa que agride o meio ambiente e que agride a nossa própria saúde. Pois não, secretário? Isso, claro, está se tornando um traço cultural brasileiro, infelizmente, não é? E é claro, todos nós, brasileiros, temos que assumir essa questão, como você mesmo mencionou, não é? O comportamento dos japoneses, que foi, aliás, muito elogiado no Brasil quando aconteceu aquele episódio da Copa, né? Todos foram unânimes em elogiarem os japoneses, então cabe, claro, a nós fazermos a mesma coisa. E nós temos caminhado na direção exatamente oposta, não é? Veja bem, nós sujamos em eventos esportivos, eventos sociais, eventos culturais, eventos religiosos, não é? Nós sujamos, inclusive, quando vamos para até nos eventos religiosos, né? E quando o Brasil saiu às ruas para protestar contra a situação o ano passado, a Secretaria de Limpeza Urbana tinha que limpar as ruas logo depois, ou seja, nós hoje em dia sujamos até quando estamos pedindo um mundo melhor, não é? E é claro, não é muito difícil mudar esse comportamento, né? Assim como eu carrego uma garrafa de água por bastante tempo enquanto estou bebendo, né? Eu posso carregar essa mesma garrafa depois que bebê-la, né? Até levar ao local de descarte. E isso serve para todos os objetos que nós descartamos. Nós temos, Nonato, ainda na cidade de Manaus, veja bem, nós já estamos, não é, em outubro, nós temos ainda uma quantidade muito grande de ruas onde os enfeites da Copa do Mundo estão pendurados e muitos deles já caindo. Outro dia tiramos uma quantidade grande de enfeites de dentro de um igarapé. Então, com todo aquele entusiasmo, aquela mobilização com que enfeitamos as nossas ruas, agora é um bom momento também de reunirmos os amigos e retirarmos aquele material que está amarrado na fiação telefônica, podendo inclusive provocar danos às comunicações, né? Mas isso são coisas que, como eu estava dizendo, esse seu trabalho e dos seus colegas da imprensa alertando para isso, né? Para que não se repita. É dessa forma que a gente vai avançando. Teremos agora, como eu disse, em 3 semanas uma nova votação, não é? E está aí um bom momento, então, de todos nós no Brasil darmos um exemplo de que aprendemos a lição, não é? Esse material, eu gostaria aqui só de salientar, esse material chamado Santinhos, ele é muito ruim de varrer, sabe? Não é fácil. Ele cola no asfalto, nas calçadas, né? Para a vassoura retirar é difícil, né? Ele se mistura com a grama. Ele é um material enjoado de varrer. E veja, isso no mês do aniversário da cidade. As nossas equipes deveriam estar hoje, sim, cuidando para que melhorássemos alguns pontos da cidade para comemorarmos o aniversário agora no final do mês em condições melhores. E estamos tendo que utilizar essas equipes para remover este material. Temos também já no começo de novembro o Dia dos Finados, que é um dia em que no mês que o antecede a Secretaria tem muito trabalho para preparar os cemitérios, né? E tudo isso fica prejudicado pela necessidade dessa ação. Sem contar, é claro, não é, no desperdício de matérias-primas, como papel virgem, papel bom, tinta, que foi simplesmente jogado ao vento
e descartado, né? Nós conversamos ontem com a desembargadora Socorro, que nos atendeu muito bem e se mostrou muito interessada com relação ao tema, e a Secretaria está preparando o balanço de tudo que está sendo gasto nessa operação. E assim que concluirmos lá por quarta-feira, vamos levar ao TRE o custo dessa operação e estamos fazendo um pleito, não é, de que o fundo partidário cubra essa despesa, porque seria um belíssimo exemplo dado pelos partidos políticos, não é? Em uma vez causada a dificuldade, então apontem que estaria havendo, não, um comportamento proativo também pela solução. Perfeitamente. Eu não sei, meu querido Júlio César, o Monteiro, tá certo? Monteiro está entrando de férias, não sei se o Júlio já pegou em lugar dele aí, né? O Júlio é o nosso diretor de operações, um homem que, na verdade, joga até quinta, né? Só quinta-feira que o Monteiro entra de férias. Temos algumas imagens aí, não, Monteiro, de sujeira ainda e tal, né? Só porque eu queria abordar pelo seguinte aspecto. Me parece que... Bom, e claro que se você tivesse que estimar um custo dessa retirada desse lixo adicional, né? Atípico, né, que aconteceu no dia da eleição. E me parece, inclusive, que o TRE poderia até fazer uma cobrança de ressarcimento para os fundos partidários, né? E exigir realmente desses partidos que assumissem a responsabilidade. Eu até acharia bom, porque aquilo que a pessoa sente no bolso, né, é aquilo que dói mais, né? E eu já estou antevendo aqui, tomara que, se não se tomar medidas duras agora, no segundo turno, vai ser outra vez o mesmo espetáculo de sujeira, porque a briga é maior, né? Olha só, então, as ruas aí, né, que coisa absurda, né? Aí até que está uma beleza, né? Eu acho que aí a prefeitura já andou limpando, mas vamos passar aí por outros lugares assim. Eu vi hoje uma matéria na Crítica, numa foto na Crítica, horrível, né? Uma grande avenidona aí, cheia de papel, que tinha papéis até nas varandas e nas lajes das casas. Ali dava a impressão de que jogaram de avião, jogaram de cima para baixo aquele negócio, né? É possível, né, Paulo? Possível, né? O que nós observamos e fomos informados é que estavam jogando de motocicletas, não é? Que passavam de motocicleta. Jogando ao vento, e como é um material que facilmente... Joga os bolinhos lá para cima das lajes, lá eles se soltam, né? E se espalham ali. Se encarrega do resto. Fazer, né? O resto. Estamos numa época com ventos fortes, mas o importante, não é que se aprenda a lição, não se repita isso, vamos avançar. E parece-me que foi um comportamento nacional. Não saberia lhe dizer se alguém votou com base em um santinho do chão, né? Mas mesmo assim não faz sentido. Eu acho que o marqueteiro que utiliza esse expediente, né, de achar que algum eleitor, um ou outro, pode até de repente desavisado, né? Tem eleitor para todos os gostos, né? Deixa eu ver para quem. Vou escolher aqui no chão, né? Ao Deus dará, né? Aqui, vamos ver. Quem eu pegar aqui eu vou votar. É ridículo imaginar que o eleitor, né, no processo de esclarecimento tão acentuado como vive hoje, vai procurar definir em quem votar, buscando o número de um candidato que está no chão, né? Pelo contrário, né? Ele vai repudiar aquele tipo de sujeira, não é isso? Mas tem como, secretário, definir esses custos e repassar o TRE para uma possível cobrança dos fundos partidários, não tem? O levantamento está sendo feito dia a dia. Nós temos, como eu disse antes, 300 pessoas atuando, mais os coordenadores de equipes. Para essas 300 pessoas, nós temos aí 4 ônibus, mais 3 caminhões, mais 4 picapes, e aí envolvem vassouras, sacos plásticos, enfim, é uma conta salgada e que seria melhor. Não dá para pensar que são toneladas, né? Não dá para pensar em reciclar esse material, não? O doutor Alberto Carim, da Vara Ambiental, né, da Justiça, as placas que foram retiradas, né, me parece que ele vai reciclar aquele metalãozinho e vai também reciclar o plástico, né?
e vai doar para ONGs e tal, essas coisas todas, né? Esse trabalho está sendo feito, a Secretaria de Limpeza Urbana é parceira, né, do TRE e da Vara do Meio Ambiente nesse trabalho, fornecendo a logística, recolhendo eles recolhem o material e nós transportamos, e esse trabalho de destinar os metais para uma utilização prática está sendo providenciado. Claro, isso é bastante meritório e desejado. Quanto ao papel que está nas ruas dos Santinhos, aí tem uma certa dificuldade, porque quando as equipes varrem, elas já recolhem outras coisas também, o material vem sujo. E exigiria um processo de seleção muito mais apurado, mais difícil, né? E na pressa que nós temos de dar conta logo desse trabalho, tornaria tudo até bem mais difícil. Mas eu tenho certeza que no futuro teremos um outro comportamento, teremos um outro caminho, e que esse episódio da votação, né, da sujeira nas ruas, no momento da votação, acabe nos alertando para outros atos nossos que causam também problemas, né? Nós temos aqui em Manaus, por exemplo, corridas de rua todos os finais de semana. As corridas de rua têm deixado muitas garrafas e copos nas ruas. Nós temos, por exemplo, esse ano atendemos mais de 350 eventos de festas juninas, entre abril e setembro. Todos eles deixaram situações. Tivemos quase 400 bandas de carnaval entre fevereiro e março, que também deixaram muito material nas ruas, Copa do Mundo, eventos religiosos. Então, como você muito bem lembrou, a exemplo dos japoneses, vamos começar a incluir nos nossos atos públicos também esse componente desse cuidado com os materiais que se utilizam para que eles não virem lixo nas ruas. É verdade. Eu até na próxima oportunidade vou conversar com o meu querido prefeito Arthur Neto, né? Sugerir o seguinte, que para que a prefeitura libere certos eventos para determinadas entidades, instituições, né, exija que eles assumam um termo de compromisso. Porque se durante o evento, seja o que for, né, quem esteja no comando do microfone estiver ali reiterando o apelo, não suje, não jogue, ou na hora de convidar para o evento, né, se for levar alguma coisa, leve um saquinho para trazer o lixo de volta, tá certo? Não vamos sujar o ambiente. Afinal de contas, a prefeitura está cedendo esse local, esse logrador, esse espaço, né, para esse tipo de promoção e evento. Quer dizer, para que os organizadores de qualquer evento assumam de alguma forma a responsabilidade com a limpeza. Senão vai sobrar sempre para a prefeitura, o que significa? Vai sobrar sempre para o bolso do contribuinte. Não é isso, Paulo? E não é difícil, não é? Todos nós já temos esse hábito em casa, quando fizemos em casa qualquer evento, qualquer festa, qualquer atividade, ao término nós organizamos tudo, deixamos o nosso ambiente como estava antes, né? Então é só levarmos esse mesmo padrão de comportamento para os espaços públicos e vamos adotar um pouquinho da prática dos japoneses. Legal. Por hoje, muito obrigado, Paulo. Tá certo? Em breve eu quero convidar para a gente falar sobre limpeza pública de um modo geral. Tá certo? Por hoje, muito obrigado. O foco era esse e era isso que a gente queria, na verdade, saber de você. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Nonato. Parabéns pelo seu programa e pelo seu interesse numa causa tão nobre de toda a sociedade. O prazer foi nosso, né? Falamos de sujeira nas ruas, né? Mas na verdade a gente quer exaltar rapidinho aqui a beleza de comportamento do eleitor, comparecendo, votando maciçamente, exercendo com muita dignidade e espírito cívico, né, o seu direito de votar. E repetindo, ao longo desta semana, vamos procurar trazer aqui as estrelas, né, os mais votados desta eleição. Tá muito bem? Grande abraço, bom final de dia ligadinho na Band e até amanhã às 2h20 da tarde, se Deus quiser.